Começa agora o programa Boa Vontade Acontece, direto da Bienal Internacional do Livro, que está em sua 15ª edição. E nós falamos direto do estande da Editora Elevação, hoje recebendo artista, escritora, tradutora e tantas coisas mais, a Norma Blum. Norma, um prazer muito grande recebê-la aqui na Boa Vontade TV. Obrigada, Alain. É um prazer estar aqui, matando saudades, inclusive, dos meus amigos, de pessoas conhecidas da Editora Elevação, da qual eu também sou autora. Já tive 2 livros lançados pela Elevação, Energia Positiva, Afirmações para uma Vida Feliz, e também o Dragãozinho Sonhador, que é o primeiro de uma série de livros infantis. Norma, já que nós falamos sobre esse trabalho lançado pela Editora Elevação, como é que é essa sua experiência na área de escrever, tocar o coração das pessoas por meio da escrita? Bom, eu adoro escrever, né? Tanto para adulto quanto para criança. Agora estou fazendo um romance que enfoca 7 gerações de mulheres. É trabalhoso porque requer muita pesquisa. Eu ainda estou numa fase assim, escrevo algumas cenas e vou para pesquisa de época e tal, mas é um grande desafio que eu me impus. Eu acho que é uma história muito bonita, de 7 Marias, 7 mulheres, né? Adoro escrever, adoro compartilhar essas ideias com as pessoas. E estou muito feliz porque não só escrevi minha autobiografia, que saiu pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, que é um trabalho lindo que fazem de resgate da memória da cultura nacional, retratando biografias de autores, atores, diretores, cineastas, então guardando esse acervo enorme. Mas não só lancei o meu livro, né, que se chama Muitas Vidas, Vida e Carreira de Norma Blum, como eu tive a grande honra de conhecer, a grande alegria de conhecer a jornalista Rogéria Gomes, da qual me tornei amiga no dia que ela me entrevistou, colheu o meu depoimento. Mas a grande honra de ser retratada no livro dela, As Grandes Damas e um Perfil do Teatro Brasileiro. Eu acho que a Rogéria fez um trabalho belíssimo de resgatar a história do nosso teatro. Começa até com José de Anchieta, com as primeiras peças que eram usadas na catequese dos índios, né? Focadas na religião, e vem vindo ao longo dos séculos até os dias de hoje com as companhias de teatro. Foi um trabalho de pesquisa muito grande e ela retratou 9 damas e eu me senti muito feliz de ser uma das damas, ao lado de Bibi Ferreira, Laura Cardoso, Nissete Bruno, Beatriz Segal, Beatriz Lira, né? A Ruth de Souza, tão linda. E é legal porque assim, é um resumo da nossa história de vida e da carreira dessas mulheres que tiveram uma participação muito grande no teatro no Brasil e também na televisão e no cinema. E é muito importante porque nós temos novas gerações e nessa época contemporânea que nós vivemos, nós temos a cada dia novas referências, é muita informação para essa geração. E quando nós criamos um histórico, pegamos a história, pessoas que são referências realmente na história do Brasil, no teatro, na televisão, no cinema, é realmente importante para que essas gerações, essa geração nova conheça o trabalho de pessoas como você que se destacam no Brasil. Você sabe que assim, a internet é uma bênção do ponto de vista também da globalização, da comunicabilidade, né, do acesso rápido a uma informação, mas eu acho que ela tem um lado também de maldição para a nossa juventude, porque o tempo que a juventude hoje gasta no site de relacionamento, na minha idade, que nem quando eu nasci, que eu tenho 71 anos, quando eu nasci não tinha nem televisão no Brasil, então a nossa diversão era o livro, era a leitura, e essa geração não tem esse incentivo nem para ir ver o teatro, nem para a leitura. Então acho que esse tipo de projeto é sempre muito importante. Já que você citou o fator da leitura, nós estamos vivendo a 15ª edição da Bienal Internacional do Livro, que é um evento importantíssimo não somente para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Eu gostaria que você falasse, a leitura foi importante na sua carreira, e você falasse também sobre o início dessa carreira, como começou essa carreira de sucesso. Tá, vou falar primeiro da leitura, porque como não tinha televisão, eu não tinha conhecido ainda o teatro. Se bem que meu avô me levou às operetas que vieram de Viena quando eu tinha de 5 para 6 anos. Eu fiquei deslumbrada com o teatro desde lá.
né, com esse teatro musical maravilhoso, com músicas fantásticas dos compositores austríacos, porque meus avós são austríacos. Mas o gosto pela leitura eu devo, acho que, primeiro porque meu pai e minha mãe sempre tiveram milhares de livros em casa, então isso já é um estímulo. Mas além disso, minha avó era uma excelente contadora de histórias. Talvez daí vem essa minha propensão a escrever para crianças, ser também uma contadora de histórias. Fiz muito teatro infantil, tanto na televisão quanto no teatro, no Rio de Janeiro. Muito teatro infantil, adoro trabalhar com criança. E acho que é ali que a gente põe a sementinha, né? Da leitura, do teatro, da cultura, enfim. Minha avó lia histórias para mim, ela nunca aprendeu português. Mas ela tinha os livros em alemão e livro de história. E com 3 anos e alguns meses, eu sentava do lado da minha avó, as histórias eram sempre as mesmas, contadas dos mesmos livros em alemão. E eu comecei a ver as palavras curtinhas com 3 letras que tinham um som. E eu, intuitivamente, eu descobri que tal fonema dava tal som. E aí eu fui, porque as histórias eu já sabia de cor, mas aí eu fui pegando outros livros em alemão, com aquela letra cursiva difícil, né? E me autoalfabetizei aos 3 anos em alemão. Dali foi um pulo para aprender a ler o inglês com uma letra mais normal e o português também, quando eu fui para a escolinha. E sou fascinada, eu devoro uns 3, 4 livros por semana, assim, de todos os assuntos. E naturalmente na sua profissão, que é decorar textos, interpretar textos, isso foi extremamente importante a leitura desde o início da sua vida. Nossa, você não sabe como foi fundamental para mim, eu consegui, porque eu virei poliglota muito cedo, meu pai só falava comigo em inglês, e minha mãe, meu avô e minha avó em alemão. O português eu aprendi na rua e na escolinha. Aliás, português é minha língua materna e foi a última que eu aprendi nessa fase, né? Depois aprendi francês com 10 anos e mais o espanhol com 14 e tenho uma facilidade muito grande para idiomas. Mas assim, eu consegui ler a obra inteira de Shakespeare, as peças de teatro, maravilhosas. Eu comecei a ler Shakespeare dos 8 aos 10 anos. Eu acho que isso também foi fundamental para me dar, assim, vamos dizer, uma base para ser atriz. Tinha uma ou outra palavra que eu não conhecia, ou eu ia no dicionário, ou eu intuía o que era, mas eu li as peças. Entre 8 e 10 anos eu li toda a obra de Shakespeare que meu pai tinha em casa. E nós podemos perceber que quando você fala, você cita muito frequentemente o apoio da sua família. Isso naturalmente foi muito importante porque os seus pais estimulavam, os seus avós também participaram desse processo e naturalmente estimularam permanentemente você para que se desenvolvesse. E eu fico muito feliz porque dos meus 7 netos, eu consegui criar 4 leitores ávidos. Ainda não consegui com os 7, mas eu tenho 4 leitores bem ávidos também. Norma, eu gostaria que você falasse sobre um trabalho de sua carreira que foi inesquecível, que marcou você. Olha, me marcou muito a peça de teatro Electra, do Sófocles, uma peça grega, e que teve um trabalho maravilhoso da protagonista, já falecida, nossa colega Glauci Rocha, fazendo Electra. Eu fazia Crisótemis, a irmã dela. A direção de Antônia Bujanra, foi um espetáculo teatral lindo, maravilhoso. E também, em termos de novela, que eu fiz mais de 30, eu acho que posso destacar 2 trabalhos. Apesar de que o meu trabalho em Malvina, como personagem Malvina em Escrava Isaura, ele foi visto em 197 países, passa até hoje em muitos deles, e foi um trabalho muito interessante também, adoro esse personagem, a adaptação de Gilberto Braga. Mas eu acho que a novela que eu fiz que mais me marcou como protagonista foi Senhora, de José de Alencar, também a adaptação do Gilberto Braga, que eu tive a oportunidade de fazer essa mulher belíssima, riquíssima, um personagem interessantíssimo. Olha, Norma, nós queremos agradecer a sua participação, sua presença aqui no estande da Editora Elevação, nesse bate-papo super saudável. Muito obrigada, um beijo a todos vocês, venham para a Bienal, deem livros para seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos. O livro, na verdade, ele ajuda a desenvolver a nossa mente,
o nosso sentimento e também a nossa criatividade, a fantasia. Porque no cinema você já vê uma história pronta, filmada. Na televisão você vê aquela novela, é cenário, você não tem que inventar muita coisa, ficar só receptivo. Quando você lê um livro, você é co-criador da história. Nós conversamos no programa Boa Vontade Acontece, direto da Bienal Internacional do Livro, com a artista, escritora e tradutora Norma Blum. E na próxima parte do programa nós conversaremos com a jornalista e escritora Rogéria Gomes, que é autora deste livro, As Grandes Damas e um Perfil do Teatro Brasileiro. Não saia daí!